Bem-vindos a mais um vídeo. Considere ajudar o canal tornando-se membro ou fazendo uma doaçãozinha, ou mandando um pix. E sigam-me nas redes sociais. Então, meus amigos, eu escrevi um texto que está publicado no Instagram, está publicado no Facebook, e vou colocar aqui também na aba de comunidade, explicando o porquê que o trem-bala japonês Shinkansen, né? É esse nome que eu vou usar a partir de agora, que existe há mais de 60 anos, nos humilha. Sim, meus amigos, tá? Como tá aí na thumbnail, o trem-bala Mogou o Bostil, tá? O trem-bala japonês nos humilha, enquanto que este país é o eterno, o perpétuo país do futuro. É o país das promessas não cumpridas, enquanto que o Japão é o país dos feitos extraordinários que surgem do silêncio, surpreendendo o mundo. Não, esse daí não é de inteligência artificial, não, tá? Não tô lendo nada de inteligência artificial. Vejam só, eu vou ler aqui esse texto. O Japão conta com o trem-bala Shinkansen há mais de 60 anos. Nunca houve acidentes fatais. Apenas auto-churrascamento de quem se atira na frente. E o atraso médio anual é de 18 segundos. Tá? E 20 segundos já bastam para pedidos públicos de desculpas. E detalhe, algo parecido aconteceu porque o trem-bala saiu 20 segundos mais cedo, tá? Não foi nem porque saiu 20 segundos mais tarde. E outra coisa que vocês precisam também ver. Já houve reembolso, tá? E pedido desculpas por conta de um atraso de 35 segundos, tá? Esse é o padrão. A preocupação dos japoneses não é tanto minutos de atraso ou fora do horário, e sim segundos, tá? Mas vamos... E, como eu disse, 20 segundos já bastam para pedir desculpas, pedidos públicos de desculpas. O Nozomi, por exemplo, que é essa belezura aí que vocês estão vendo na tela, percorre os 515 quilômetros entre Tóquio e Osaka, ou seja, é uma distância maior do que entre São Paulo e Rio de Janeiro, em 2 horas e meia. E vejam só, meus amigos, como coloco aqui, tudo isso numa das regiões mais hostis do planeta, sujeita a tufões, nevascas e terremotos, que são geralmente os eventos que atrasam o Shinkansen. Fora os auto-churrascamentos, mas sem essas intempéries, tá? O Shinkansen, digamos assim, virtualmente tem um atraso zero em seu modo ordinário de serviço. Imagine se o Brasil tivesse um trem que ligasse suas principais cidades com tal segurança, pontualidade e imunidade contra assaltos. Não temos por que Juscelino Kubitschek, que agora está recebendo o seu devido castigo, né, preferiu as rodovias e os militares não se importaram em corrigir. Meus amigos, os militares só fizeram caca neste país, tá? Só fizeram caca. Aí vem esses nacionalistas, né? Ficar defendendo o Geisel, ficar defendendo o Médici, ficar defendendo todos esses patifes, tá? Juntamente com Getúlio Vargas, tá? Eles só fizeram caca nesse país, tá?
Por que eles não investiram em ferrovias? Não estou dizendo que isso deva ser feito com dinheiro público, tá? Mas já que gastaram milhões aí com abrindo estrada para lá, estrada para cá, para beneficiar os caminhoneiros, por que não investiram a porcaria desse dinheiro em ferrovias? É uma ideia de Jerico, tá? É ideia de Jerico, tá? E defender esses militares é estupidez. Estupidez. Entenderam? Tá? O Bostil é Bostil por culpa desses patifes, tá? É culpa do Vargas, é culpa do Juscelino Kubitschek, é culpa dos militares, tá? Todos eles só fizeram caca nesse país. Caca. Hoje o país sustenta um dos transportes mais precários do mundo, um dos mais precários, um dos mais atrasados, um dos mais inseguros do mundo, né? Foi isso que esse povo conseguiu. E quando aqui decide imitar o país desenvolvido, escolhe o que sempre o pior. Welfare state, politicamente correto, ensino público em decadência, como se o resultado pudesse ser diferente sendo o ensino público, né? Ou então querem colocar a carroça na frente dos bois. Redução de jornada de trabalho sem nunca ter havido um ciclo de enriquecimento que permitiu isso a Japão, Alemanha ou Estados Unidos, né? E lembrando, meus amigos, como coloquei aqui, e uma jornada de trabalho brutal, tá? Quase desumana, mas que possibilitou o enriquecimento do país. É impossível um país enriquecer sem um povo que trabalhe muito. Aí eu vejo esses esquerdistas exaltando a China, sendo que a China tem uma massa de trabalhadores, de milhões e milhões de trabalhadores, que trabalham que nem condenados, tá? Literalmente. Assim também como o Japão teve esse período, a Alemanha teve esse período, os Estados Unidos teve esse período, o Reino Unido teve esse período. Aqui não existe esse período, tá? Não existe. O que existe é algumas exceções aqui e acolá, geralmente em regiões mais pobres, mas porque esse povo já está sendo escravizado mesmo, tá? Com a CLT causando todos esses males aí, mas o fato é que o brasileiro médio não trabalha mais que esses povos desse país trabalharam. Isso não aconteceu aqui. O Brasil não deixou de ser uma potência por falta de recursos, mas por escolha. Políticos e o povo, tá? O povo preferiram isso. O povo não quer trabalhar, tá? Não quer trabalhar. Esse é um fato. Claro que na maioria dos países, geralmente o pessoal não quer trabalhar, porque o trabalho, né, o cansaço, a fadiga, o estresse causado pelo trabalho é fruto do pecado original, decorre do pecado original, porque sem ou com o pecado original o homem trabalharia do mesmo jeito. Mas aqui a coisa é mais crítica, tá? Então, meus amigos, vamos lá. Vamos aprofundar tudo o que eu escrevi aqui. Começando pelo final. Os países ditos desenvolvidos, tá? Sempre, todos eles passaram por fases de trabalho intensíssimo, tá? Quase desumano. Lembre-se da Revolução Industrial, que não foi algo bom, tá? Em si. Mas o fato é que a Inglaterra se enriqueceu muito com aquelas jornadas de 12, 14, 16 horas diárias. O Japão passou pelo mesmo período, tá? Com algumas diferenças. Mas o fato é que depois da restauração, Meiji, né? Era Meiji, houve esse período de trabalho intensíssimo, tá? De muitos camponeses que vão para a cidade trabalhar como operários e enfrentaram toda essa jornada interminável de trabalho. Então,
o enriquecimento de uma nação, como foi o caso do Japão, deveu-se para, principalmente devido ao sacrifício que eles realizaram, que possibilitou o acúmulo de capital, tá? Não apenas nas mãos dos capitalistas, propriamente ditos, mas também da própria população. E não tem como escapar disso, tá? Ou o povo trabalha para auxiliar o acúmulo de capital, ou não vai se enriquecer. Tá? E não importa se tem tecnologia para isso, não importa. Tá? Deve-se também a população trabalhar para isso. Ou vocês querem que essa automação tire os empregos das pessoas. Então, aí vocês têm que escolher. Bem, existe esse contraste, tá, do Japão e o Brasil. Esse é o foco do texto. E o trem-bala é o símbolo de tudo isso. Tá? Assim como os States têm o B-2, os porta-aviões, o F-22, aqueles foguetes da NASA, tudo isso simbolizando o seu poderio tecnológico. Tá? Eu escolho vocês o símbolo principal deles, né? Eu gosto de escolher o B-2, mas o Japão tem como seu principal símbolo do seu poderio tecnológico o trem-bala, tá? Eu pago pau pro trem-bala mesmo, tá? Eu sou descendente de japonês, eu estive no Japão, etc. E eu digo, o trem-bala, para mim, é o melhor símbolo, o mais perfeito símbolo do poder tecnológico japonês, tá? E o Brasil, até hoje, não tem nada que se compare. Apesar daquelas promessas furadas. Quem se lembra, né, daquela vergonhosa promessa para a Copa de 2014? É só vocês verem aí essa notícia na tela. Trem-bala entre Rio e São Paulo deve ficar pronto para a Copa de 2014, diz a então ministra Dilma Rousseff. Isso em 2009. O Bostil, tá? Eu vou chamar assim, não estou falando aqui do lugar da nação em si mesma, mas a realidade é que a nação vive de promessas, né? É aquilo que se promete e não cumpre. E idiotas acreditam. Enquanto que o Japão não prometeu e realizou. É por isso que o trem-bala assombrou o mundo. Tá? Enquanto o bochileiro é adepto da cultura da gambiarra, né? O Japão é adepto da tecnologia de ponta. Desse altíssimo padrão que nós vemos aí. De um trem tão perfeito que não tolera atraso de segundos. E nem de sair segundos antes do horário. Vocês acham que um serviço de trem que atrasa vários minutos aqui no Bostil vão pedir desculpa? É passivo de pedir desculpas públicos e, quiçá, de reembolso? Evidentemente que não. Tá? Primeiro, porque não tem nada que se compare a isso. Segundo, porque se tivesse, eles não estão nem aí. O erro bostileiro se deu na história. Tá? Vamos soltar o período Vargas, tá? Cujo seu melhor feito aconteceu em 1954, eu não vou dizer o que é. E vamos para o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek veio com aquela lorota, né, de 50 anos em 5, aquele mito do progresso fácil. Foi ele que construiu Brasília, esse colosso, tá, de atraso. Brasília, como bem sabemos, é uma cidade que não presta para nada, absolutamente nada.
É a cidade cuja economia gira em torno de parasitas, tá? Perdão se você é de Brasília, mas entenda, sua cidade é uma porcaria, tá? Saia daí. Simplesmente saia daí. O Juscelino Kubitschek, ele queria popularizar o automóvel, atrair montadoras estrangeiras, né? E resolveu rasgar estradas para tudo quanto é lado. Resultado. Hoje o Brasil depende muitas vezes de importação de petróleo, né? E tem uma economia dependente de estradas com transportes ineficientes, com caminhões que ficam atrasando, que ficam desperdiçando cargas e, eventualmente, tem a carga roubada e são assaltados. Fora a questão de acidentes, né? E tudo isso custa uma fatia, digamos assim, bem grande do PIB. Isso daí, meus amigos, digamos assim, como podemos dizer, é chamada imprudência política, né? O Juscelino Kubitschek foi imprudente nessa sua execução. Aí depois vieram os militares, né? O que os militares fizeram? Continuaram a sustentar essa política de caca do Juscelino Kubitschek e mantiveram essa política de rasgar estradas por todo o Bostil, né? E quanto isso, as ferrovias continuaram sucateadas. Eles já gastaram uma fortuna, né, com diversas obras faraônicas, como a Ponte Rio-Niterói, a usina Itaipu, né? Ao invés de investir em energia nuclear, eles ficam querendo usar os rios para sustentar isso daí. Meus amigos, as usinas nucleares, elas são seguras, tá? Não cai nessa lorota aí, Chernobyl, Fukushima. São exceções, tá? Se um país quer realmente ter energia barata, eficiente, e não essa porcaria em que nós vivemos, em que vive caindo luz, com luz cara, tem que ser energia nuclear. Vamos parar com essa lorota de energia limpa das hidrelétricas. Como se as áreas alagadas não produzissem nada, né? Energia hidrelétrica, meus amigos, é uma fonte ineficiente de energia elétrica, tá? Não dá para defender um negócio desses, pelo amor de Deus. Olha o espaço que essa porcaria ocupa. Enquanto que energia nuclear é muito mais eficiente. Mas vamos lá. O fato é que militares só fizeram todo esse monte de besteira aí, mantiveram esse modelo ineficiente, atrasado, precário, inseguro de rodoviarismo, né? Vamos chamar assim, e deixaram as ferrovias de lado. O Japão, depois de ser destruído, o Japão que foi molgado após a Segunda Guerra Mundial, né? Foi humilhado, conseguiu se reerguer. A pessoa vai falar, mas os Estados Unidos deu dinheiro. Se os Estados Unidos desse esse monte de dinheiro, para o Brasil se desenvolver, o brasileiro não conseguiria se desenvolver, tá? Porque o brasileiro médio tem QI 83 e o japonês tem QI médio acima de 100, tá? O japonês médio tem QI de 3 dígitos. O brasileiro tem QI médio de 2 dígitos. Mas vamos lá. O fato é que os japoneses conseguiram desenvolver o trem-bala. Ponto. Tá? Ao conectar o país inteiro por ferrovias, mesmo sendo dividido em ilhas,
O Japão conseguiu conectar o país inteiro por ferrovias e conseguiu desenvolver a sua indústria, conseguiu desenvolver o transporte de pessoas, conseguiram desenvolver o, o comércio, tudo. Tá? Onde conectar o país em ferrovias. Ferrovias extremamente eficientes, extremamente pontuais, tá? E seguras. Aliás, o Japão é um país seguro. Então, o resultado, tá, é esse. E vejam, vocês, que essa política não deu certo, digamos assim, essa política brasileira dos militares, de Vargas, de Juscelino Kubitschek, não deu, as políticas não deram certo, justamente porque negligenciaram o mais básico. Eu não preciso nem usar o Japão como exemplo. Veja os Estados Unidos, que também rasgou o país com ferrovias. Então, daí conclui-se, meus amigos, que o Japão humilha o Brasil apenas com o trem-bala, e talvez nem por conta da tecnologia em si, mas pela cultura adotada por eles. Aí depois vem que os pontos em que o Brasil quer imitar os países do primeiro mundo. Ao invés de querer desenvolver um trem-bala, eles ficam perdendo tempo de redução de jornada de trabalho. Ah, vamos acabar com a escala 6x1. Eu trabalhei anos, tá? Anos na escala 6x1. E trabalho agora aqui no Bostil também, na escala 6x1. Tá? Mas no Japão eu trabalhei anos na escala 6x1, fazendo hora extra. Aqui no Bostil não existe hora extra, existe banco de horas, tá? Que não serve pra porcaria nenhuma, só para empobrecer o trabalhador. E o Japão tem hora extra, tá? Aliás, acho que banco de horas é igual jabuticaba, né? Só tem aqui no Bostil. O Bostil tem o que podemos chamar de a preguiça institucionalizada, tá? É isso que tem aqui. Preguiça não apenas física, digamos assim, físico-muscular, como preguiça intelectual. Mas, enfim, eles ficam importando as porcarias de que os países ricos adotaram, erroneamente, a meu ver, depois que já se enriqueceram, sem se enriquecer primeiro. Aí depois não quer virar piada internacional. Tá? E hoje, o Japão quer ir mais longe nisso daí. Com os maglev, né? São trem-balas que não andam sobre rodas, mas e sim que levitam em trilhos, tá? Por ímãs superpotentes que podem chegar perto de 600 por hora. Onde não há mais sequer barulho, onde não há mais sequer sensação de atrito, né? O Japão está investindo nisso daí. A Japan Railway, né, que é uma empresa privada com concessão estatal e todas essas coisas aí. Mas o fato é que os japoneses querem superar o Shinkansen em tudo, em velocidade, pontualidade, eficiência, tudo. Enquanto que o Bostil quer simplesmente tratar a misoginia como crime de discriminação. Essa é a preocupação do Bostil hoje, tá? É essas coisas. É misoginia como crime de discriminação a nível de racismo, é banheiro neutro e todas essas porcarias aí. Então, é por essa razão que o Shinkansen, o trem-bala, não apenas moga o Bostil no âmbito tecnológico, mas eu tô falando numa mogada. Perdão o meu Sean Speak, tá? Mas essa humilhação, estamos falando de uma humilhação que expõe categoricamente, empiricamente, inequivocamente,
a superioridade moral dos japoneses em relação ao Bushido. Aí muitos vão falar, mas tem níveis altos e alarmantes de autochurrascamento no Japão, né? Autochurrascamento. Então, meus amigos, o Bushido também tem autochurrascamento, tá? Em níveis crescentes, porque caso contrário, não existiria aquela campanha de Setembro Amarelo, né? Porque se o autochurrascamento não fosse um problema no Bushido, não existiria isso. E depois, é melhor uma sociedade com alto índice de autochurrascamento do que uma sociedade em que há alto nível de churrascamento alheio, né? Em que uma pessoa fica churrascando outra. O que vocês acham? Porque autochurrascamento é um problema individual, enquanto que o churrascamento alheio é um problema que prejudica o tecido social. Aí depois vamos falar da bizarrices que há no Japão, como por exemplo, o Japão tem japonês aí que se casou com personagem de anime, ou personagem de videogame. Meus amigos, o Brasil é um país que tem menos saneamento básico do que a Índia. O Brasil, como diz o Rasta, é o país onde as pessoas cagam no mar. O Brasil é onde há muitos problemas de zoofilia, eu não vou continuar, e outras coisas mais, tá? O Brasil é o país do funk, o Brasil é o país do tecnobrega, o país é o país do MC de latrocínios, entendeu? Vários MC de latrocínios. É o país dessas coisas. E vocês ficam falando de querer apontar a geração moral do Japão por conta de um e outro que ficam casando com personagem de anime. Meus amigos, se vocês acusam isso, tá? Vocês estão querendo apontar o cisco no olho do irmão sem tirar a trave do seu. É essa questão aí. Vocês moram num país que, apesar do alto índice de criminalidade, fica preocupado com banheiro neutro. Vocês perceberam o problema da coisa aí? Tá? O Japão tem dívida de 250% do PIB, é a maior dívida pública do mundo. E daí? Meus amigos, vejam só. Os 250% de dívida do PIB do Japão, tá? É um peso, sim, é algo grave. Só que isso que o Japão é um peso, 80% do PIB em dívida pro Bostil é uma corda no pescoço. O Japão tem meios de sustentar. O Japão tem a Toyota. O Japão tem a Japan Railway. O Japão tem a Mitsubishi. O Japão tem a Honda. O Japão tem essas empresas aí, tá? Empresas gigantescas. O Bostil tem o quê? Me falem. Hein? A Petrobras? Os Correios? Sim, tem a Positivo com seus computadores super modernos. Então não me venham com essa questão. O Japão tem os profissionais mais bem qualificados do mundo. É um país com um povo com altíssimo QI. O Japão tem várias empresas. Aí tem capital humano de invejar a esmagadora maioria dos países do mundo. O Brasil tem o quê? Eu não estou aqui querendo falar mal do Brasil. Tá? Eu estou querendo aqui abrir os olhos de todos vocês. E propor essa reflexão. O Japão,
o trem-bala consegue fazer o Japão humilhar o Brasil em tudo. Sozinho. Só o trem-bala. Tá? E se vocês acham que o Brasil é o país do futuro, sinto muito. Esse futuro não vai chegar. O Brasil será um eterno país subdesenvolvido. É um país que é o país da potência, mas sem transição para o ato. Fique com Deus e até o próximo vídeo.